Olá, tudo bem? E aí, seguiu as dicas do primeiro vídeo e já arrumou seu currículo? Bom, para quem não me conhece, eu me chamo Isaías Júnior e eu criei essa série chamada Novo Emprego para ajudar as pessoas que estão em busca de recolocação a terem mais sucesso. Nesse segundo episódio, eu vou dar algumas dicas de como você pode se preparar melhor para as entrevistas. O modelo de entrevista por competência, o que ele prediz? Ele prediz que é mais fácil entender como você vai agir no futuro perguntando o que você fez no passado. Eu vou dar um exemplo. Quando o seu chefe ele vir te pedir para você realizar um projeto ou participar ou resolver um problema, a primeira coisa que você vai parar para pensar é: eu já passei por um problema similar no passado? Como foi que eu resolvi? O que eu tive que fazer? Deu certo? Não deu certo? O que eu aprendi com aquilo? E aí, quando você estiver realizando, se a experiência que você teve no passado ela foi boa, a tendência é você repetir aquele mesmo comportamento para resolver o problema, já que ele é igual. E se a experiência que você teve no passado não foi tão boa, a tendência é você colocar qual foi o aprendizado que você teve nesse novo projeto que você vai entregar. Você percebeu que fica muito mais fácil de entender como que você vai agir nesse novo emprego quando eu pergunto o que você já fez no passado? Essa é a base da entrevista por competência. Deu para perceber que na hora que você estiver lá na entrevista e surgir essas perguntas, vai ser um pouco mais difícil de você lembrar de tudo que você já fez, né? Por isso que a dica número 1 ela é muito importante. Crie o hábito de colocar através de um bloco de notas, seja no Evernote, seja através do seu próprio celular, ou através de um Word simples, onde você vai anotando à medida em que você vai passando pelos projetos importantes, pelas situações difíceis. A segunda dica ela também é muito importante. É a forma como você estrutura a sua resposta para que o selecionador consiga validar a competência que ele está avaliando. A sua resposta ela precisa ter 3 pontos. O primeiro é o contexto. O contexto ele vai trazer qual é o problema que você estava ajudando a resolver, ou qual o cenário, o que estava acontecendo naquele momento. O segundo ponto é o que você fez. Qual foi a sua ação? E é muito importante, por mais que às vezes alguns problemas sejam resolvidos por um time ou por mais de uma pessoa, você sempre trazer em primeira pessoa o que eu fiz. E o terceiro e último ponto, qual foi o impacto, o resultado que isso deu para a empresa ou para a solução daquele problema. Mas já pensa nessa estrutura de resposta para você colocar. Qual foi o contexto, qual foi a ação e qual foi o resultado que você teve. Para ficar mais fácil, eu vou dar um exemplo de uma resposta de uma entrevista por competência. Então, digamos que o selecionador ele me pergunte assim: me conta a situação difícil que você viveu no seu ambiente de trabalho. Primeira coisa que eu preciso trazer é o contexto. Então, na empresa onde eu trabalhava, eu coordenava um programa de jovem aprendiz, onde nesse programa, como contratos são de 2 anos, os aprendizes eles passavam por 4 áreas diferentes. Então, a cada 6 meses nós fazíamos um job rotation. E aí, quando aconteceu o momento de trocar de área, um dos jovens aprendizes que estava numa área, que era a área do marketing, não quis ir para uma área que era uma área de produção, porque ele acreditava que não tinha muita coisa para aprender. Qual foi a ação que eu tive? Eu chamei o gestor da área e pedi para ele explicar para o aprendiz quais eram as atividades que ele ia realizar. E, em paralelo a isso, eu conversei com o gestor depois para que ele desse mais desafios, já que o aprendiz ele tinha uma boa performance na área onde ele estava, então ele tinha muito potencial para ser explorado. Qual foi o resultado? O resultado foi que depois que o aprendiz acabou entendendo, ele conseguiu se desenvolver dentro da área, ele demonstrou interesse e o gestor acabou dando para ele desafios maiores e no final do contrato ele conseguiu ser efetivado nessa área. Para te ajudar a se preparar, eu vou incluir no texto lá onde eu vou disponibilizar esse vídeo no YouTube, um link para você baixar uma série de perguntas de entrevistas por competência. Assim você pode pensar na pergunta e pensar nos desafios que você já teve e seguir as dicas do vídeo. Então, anotar isso num bloco de notas, pensar sempre na resposta com contexto, ação e resultado, e sempre quando você estiver indo para uma nova entrevista, você dá uma lida nesse artigo, porque com certeza, se alguma dessas perguntas estiver relacionada ao que você colocou lá dentro, a chance de você ter branco é muito menor. Se você acredita que esse vídeo ele foi útil para você, comenta, compartilha e faça ele chegar também para outras pessoas que ele possa ser útil. Assim a gente vai conseguir fazer com que mais gente consiga se preparar melhor e aí, tendo currículo bom e estando preparado para falar sobre as suas experiências de uma forma mais efetiva, a chance de você ter sucesso ela vai ser muito maior.